Bem-vindos de volta ao canal The Board Father. Eu sou o Ben, e no vídeo de hoje vamos ensinar a jogar Invasores do Mar do Norte. Em Invasores do Mar do Norte, cada jogador busca aquilo que todos os vikings queriam sumariamente: a glória da batalha. Reúna sua tripulação, prepare suas provisões e fortaleça seu equipamento para conquistar a maior quantidade possível de recursos ou morrer e ir para o Valhalla, junto com os Valkyries. Invasores do Mar do Norte é um dos jogos da aclamada série Mar do Norte, criada pelo designer neozelandês Shem Phillips e lançada pela Graphic Hill Games. Se interessou? Vamos agora ao setup do jogo e as regras, que nós te ensinamos a montar e jogar este jogo. No final do vídeo, nós também vamos deixar algumas sugestões de jogos parecidos com esses. Jogos às vezes com a mesma temática e outro funcionamento, ou o mesmo funcionamento e uma outra temática, para você que gosta desse tipo de jogo. Este vídeo foi patrocinado pela Ludoteca BGC de Brasília. Bora lá jogar na Ludoteca, na 315 Sul. Se você se interessou por esse jogo ou gosta de jogos de tabuleiro, por favor confira o link na descrição e divirta-se. Pra que no anual, né, gente? Vamos lá. Posicione o tabuleiro no centro da mesa. Coloque em cada espaço do tabuleiro acima do mar os trabalhadores cinzas e brancos, de acordo com o indicado em cada espaço, bem como uma quantidade de espólios e valquírias sacados aleatoriamente da bolsa, de acordo com o número indicado no canto superior esquerdo de cada quadrado. Embaralhe as fichas de oferenda e coloque uma em cada espaço nesse canto do tabuleiro. Deixe o restante das fichas ao lado do tabuleiro e próximo desse espaço. Embaralhe as cartas de aldeões e as coloque em uma pilha ao lado do tabuleiro. Em seguida, cada jogador seleciona para si uma cor e recebe o barco de sua cor escolhida, bem como 2 pratas, um trabalhador preto e 5 cartas de aldeões. Posicione um marcador de pontuação na cor de cada jogador em cada uma das trilhas. Elas indicam os armamentos, as valquírias e os pontos de vitória. Por fim, cada jogador deve escolher 3 de suas cartas para manter, descartar as outras 2, e depois rolar os 2 dados para determinar quem será o primeiro jogador da partida. Você e seus amigos já estão prontos para jogar Invasores do Mar do Norte. Vamos às regras. Antes de começar, coloque um trabalhador preto nos seguintes locais da cidade: o portal da cidade, o tesouro e o salão principal. A partida terá a duração de um número indeterminado de rodadas, ao longo das quais cada jogador irá alternadamente tomar uma de 2 possíveis ações: trabalhar ou saquear. Vejamos cada uma dessas ações. Trabalhar. Ao escolher esta ação, o jogador irá realizar, necessariamente nesta ordem, 2 movimentos. Primeiro, ele deve posicionar o seu trabalhador em um dos locais de ação disponíveis e realizar uma ação naquele local. E segundo, o jogador deve escolher um trabalhador que já exista em outro espaço de ação, retirá-lo de lá e realizar uma das ações do local de onde esse trabalhador foi retirado. Vejamos cada local. Portal da cidade. Este local permite ao jogador adquirir 2 cartas de aldeão para sua mão. Cada jogador pode ter, no máximo, 8 cartas em sua mão.
Salão principal. O jogador pode realizar a ação descrita no canto inferior direito de uma carta de sua mão. Descarte a carta após utilizá-la. Tesouro. O jogador pode descartar uma carta para receber 2 pratas ou 2 cartas para ganhar 1 ouro. Casernas. O jogador pode contratar 1 ou mais aldeões pagando o preço de cada, indicado no canto esquerdo da carta. Baixe a carta ao lado da carta de navio do jogador. Cada jogador pode ter, no máximo, 5 cartas de aldeões contratados, como tripulação, podendo descartar um aldeão já contratado para contratar outro. Arsenal. O jogador pode pagar 1 ferro para ganhar 2 pontos de armamento, ou pagar 2 pratas para receber 1 ponto de armamento. Note que, para ativar este local, o jogador deve utilizar um trabalhador cinza ou branco. Moinho. O jogador pode receber provisões ou ouro de acordo com a cor do trabalhador que posicionar nesta construção. Um trabalhador preto dá 1 provisão, um trabalhador cinza dá 2 provisões e um trabalhador branco dá 2 provisões ou 1 ouro. Prateiro. O jogador pode coletar um número de pratas de acordo com a cor do trabalhador que alocar nesta construção. 3 pratas para um trabalhador preto e 2 pratas para as demais cores. Casa comunal. O jogador pode realizar uma das seguintes ações. Ele pode pagar um gado para receber 2 provisões, ou então retornar ao suprimento principal a quantidade de recursos e ou prata indicado em uma das fichas de oferenda. Coloque a ficha em uma pilha próxima à carta de navio do jogador. Ao final da partida, aquele jogador irá receber a quantidade de pontos indicado em cada ficha de oferenda que possuir. Reponha a ficha imediatamente após concluí-la. A outra ação que o jogador pode optar por realizar em sua vez é saquear os locais no Mar do Norte. O jogador deve verificar se possui os pré-requisitos necessários para invadir uma localidade. Primeiro, verifique se o número de tripulantes do jogador é igual ao número de cartas pretas indicadas em um local. Em seguida, o jogador deve verificar se ele possui um número mínimo de provisões e, no caso de fortalezas e monastérios, ouro. Por fim, o jogador deve possuir o trabalhador da mesma cor indicada no espaço de ativação de um local de saque. O jogador posiciona o seu trabalhador no local que deseja invadir e este trabalhador permanecerá ali pelo resto do jogo. Em seguida, ele deve descartar os recursos, ouro e provisões. Depois, ele deve rolar os dados indicados no local. Observe que alguns locais não necessitam de rolagem de dado. O jogador soma então a rolagem dos dados com os números vermelhos em cada carta de aldeão, ou seja, os pontos de força deles, bem como os pontos de armamento. Caso a soma seja igual ou maior que o número indicado no local, o jogador imediatamente recebe a pontuação indicada no escudo amarelo ao lado do número batido. Observe que os portos não precisam de nenhuma pontuação de força para serem vencidos. Observe que alguns aldeões em sua tripulação podem conceder pontos adicionais nesta etapa. Após a resolução do combate, o jogador coleta todos os recursos em um dos quadrados associados com aquele local, bem como o trabalhador. Caso um dos recursos coletados desta maneira seja a caveira preta, indicando as valquírias, o jogador deve imediatamente descartar um aldeão de sua tripulação
para cada valquíria coletada. Avance o marcador do jogador no trilho de pontuação das valquírias. Ao final do jogo, os jogadores irão receber pontos de acordo com seu posicionamento nessa trilha. Após resolver estes passos, o turno do jogador se encerra. Fim do jogo. Quando uma das seguintes condições forem satisfeitas, o jogo chega ao fim. Primeiro, restarem apenas um dos grupos de espólios das fortalezas. Segundo, a pilha de fichas de oferendas se esgotar. Ou terceiro, todas as valquírias do tabuleiro serem coletadas. Após a atual rodada terminar, os jogadores irão jogar uma última rodada e então o jogo termina. Ao final, cada jogador adiciona os seguintes pontos em sua trilha de pontuação. Primeiro, a pontuação em amarelo na trilha de valquírias. Depois, a pontuação em amarelo na trilha de armamentos. Em terceiro, as fichas de oferenda que cada jogador conseguiu concluir em sua pilha. Depois, membros da tripulação que concedam pontos adicionais ao final do jogo. E por fim, pontos para o espólio, sendo um ponto de vitória para cada um ouro, um ferro e 2 gados. O jogador que tiver a maior pontuação ao final do jogo será declarado o vencedor. Neste vídeo, ensinamos a jogar Invasores do Mar do Norte, por Shem Phillips. Se interessou? Deixe aqui o seu like e siga o nosso canal. Isso nos ajuda a manter o canal funcionando. Caso tenha alguma dúvida ou sugestões, deixe um comentário aqui embaixo. Responderemos assim que pudermos. Até a próxima, pessoal!